Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 e a gente continua a retrospectiva do Mix da TV. Hoje a gente acompanha os melhores momentos do mês de outubro, mês de estreia do nosso Mix. Então se junte, se misture com a gente que o Mix da TV especial Retrô está começando agora. Quarta-feira, 18 de dezembro, e a gente começa o Mix da TV especial retrospectiva agradecendo a sua participação, ao carinho da sua audiência. Você que faz o nosso programa acontecer aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E a gente continua a nossa retrospectiva. Desta vez, vamos falar sobre o mês de outubro, os destaques das entrevistas. Lembrando que o nosso programa é feito de vários quadros, assuntos, informações e notícias que são importantes para você no dia a dia aqui da nossa cidade. E a gente começa a nossa retrospectiva relembrando o dia 2 de outubro. Nós conversamos com a arqueóloga Cláudia Queiroz, que trouxe curiosidades importantes sobre a área e também deixou a gente a par dessa área tão fascinante. Vamos ver? Solta o play! Para a gente falar sobre tudo isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Cláudia Queiroz, que é arqueóloga. Cláudia, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Mix da TV, a TV Câmara Taubaté também. E como que é ser arqueóloga, né? Conta pra gente sobre essa profissão tão interessante. Tá, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Pra gente é importante poder divulgar esse trabalho. Bom, a profissão do arqueólogo. Hoje, atualmente, ela tem se ampliado mais. A gente trabalha muito com pesquisas dentro da área ambiental. Então, isso possibilita com que a gente desenvolva essas pesquisas. A gente tem trabalhos dentro de leis, nos trabalhos de lei ambiental para fazer relatórios de levantamentos ambientais em grandes obras. Então, a parte da arqueologia, da história, levantamento do patrimônio cultural como um todo, ela entra nesse contexto todo. Tem muita gente, Cláudia, que confunde, né? Paleontologia, que tem a ver, às vezes, com os fósseis, a arqueologia com os artefatos. Você consegue explicar pra gente essa diferença prática, assim, no campo de trabalho de vocês? Resumidamente, né? O paleontólogo, ele vai trabalhar com períodos bem mais antigos, né? Períodos que nos remetem aí à era dos dinossauros, de fósseis mais antigos. E ele vai estudar um período, um momento em que o homem não estava ainda na Terra. Uhum. E o arqueólogo não, ele já vai trabalhar com esses vestígios, tentando entender a vida, a ocupação de um determinado local a partir de objetos que foram produzidos ou utilizados por grupos humanos. Isso também inclui os ossos humanos, por exemplo, ou não, só os objetos? Também. Os ossos humanos dentro de um sítio arqueológico, ele é mais um vestígio. Inclusive, a partir desses ossos que a gente tem noção de quem eram essas pessoas, DNA, sexo, a quantidade de determinados indivíduos dentro de um aldeamento, de uma aldeia, enfim, doenças que poderiam estar se espalhando naquele momento na região. A Cláudia, ela trouxe algumas imagens, a gente vai colocar no ar e ela vai comentar aqui com a gente. E que imagens são essas, Cláudia? E esse é o trabalho de vocês, praticamente? É isso, né? É bem isso, né? Essa primeira imagem, ela é um sítio arqueológico, não é aqui da região. A gente fez esse trabalho no Mato Grosso. Era uma fazenda do período escravocrata ainda. E esses buracos, né? Essas escavações que a gente, que vocês percebem na tela, são prospecções que a gente faz para poder identificar nesse espaço onde é que tem material e até que profundidade esse material aparece em campo. Tem outras imagens, a gente vai ver aí. Que imagem é essa que você pode contar pra gente? Esse é um sepultamento que a gente recuperou em São José dos Campos, no bairro do Putim, no ano 2000, mais ou menos. E foi só essa urna, essa é uma urna funerária, não sei se vocês conseguem perceber nesse perfil. Tem uma espécie de uma vasilha, né, um utensílio, e os ossos estão ali dentro. Então, essa aí é uma urna funerária que ela foi cortada, vamos dizer, por uma máquina retroescavadeira
no momento que eles estavam nivelando o solo para a construção de acho que de um posto de gasolina, se eu não me engano. E aí apareceu essa urna funerária. Esse é um outro sítio arqueológico, esse é em Jacareí, é um sítio na beira da represa de Santa Branca. O arqueólogo, nessa foto, ele está trabalhando com, não sei se dá para perceber, ele está escavando ali, tem vários objetos, aquilo ali é cerâmica, são fragmentos cerâmicos, e essa porção da terra está mais escura do que o restante. Então, provavelmente, ele estava dentro de uma antiga cabana de uma oca indígena, né? E no dia 4 de outubro, no Mix da TV, nós conversamos com o padre Roger Mateus e ele explicou melhor pra gente sobre as festividades que aconteceram naquela semana, relativas a São Francisco e também a Santa Terezinha. Vamos ver? Solta o play! E a gente conversa com o padre Roger Mateus, que está aqui nos estúdios do Mix da TV, para a gente falar sobre festas e sobre a fé e devoção do povo taubateano. Padre, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Essa semana de outubro, essa primeira semana, é uma semana muito importante, né, em relação a esses dois santos. Vamos começar por Santa Terezinha, né? Por que essa fé ela é tão visível aqui na cidade de Taubaté? Em Taubaté, nós temos a primeira igreja construída em honra a Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela é uma santa muito jovem, morreu com apenas 24 anos, francesa, e pouco tempo depois da sua morte já foi aberto um processo de canonização. Antes mesmo da conclusão do processo dela ser canonizada, portanto dela ser reconhecida como santa, a Taubaté já iniciou a construção do seu santuário. Portanto, estamos nos anos comemorando o centenário do Santuário de Santa Terezinha aqui de Taubaté. E por que a imagem de Santa Terezinha ela é vinculada à questão das rosas? Santa Terezinha ela tinha uma profunda devoção à Nossa Senhora do Rosário. E por isso ela dizia que, ao morrer, ela, na verdade, não morria, ela entrava na vida. E na vida, junto de Deus, o desejo dela era distribuir uma chuva de rosas sobre seus devotos. Com isso se vinculou, como um símbolo de Santa Terezinha, a rosa. E, inclusive, popularmente se diz que quando se faz a novena a Santa Terezinha e se ganha uma rosa, é um sinal de que no céu a santa intercedeu a Jesus pela pessoa, conseguindo, alcançando aquela graça para o fiel. Aqui em Taubaté, essa fé ela se espalhou, né? Ela se popularizou, porque mais de um século a gente tem o santuário, né? Que é uma referência até mesmo nacional e fora do nosso país. Qual a importância desse símbolo aqui, não só para a nossa cidade, mas para toda a nossa região e para o nosso país? Olha, são muitos os sinais que este santuário traz. A começar da beleza arquitetônica, é uma beleza ímpar, mas sobretudo pela fé. Aquele santuário atrai muitos fiéis de Taubaté, da região, inclusive como um polo do turismo religioso que pouco a pouco vai se destacando também aqui no cenário do Vale do Paraíba. É um local que atrai as pessoas pela fé. Portanto, quem frequenta o santuário não é apenas quem reside ali ao entorno, ao contrário, né? É gente de Taubaté toda que lá recorre buscando a confissão e, sobretudo, a participação na missa para encontrar a sua devoção a Santa Terezinha. Santa Terezinha tem uma particularidade que os pais, a família também eram religiosos, né? Então isso tudo fez com que ela se tornasse esse ícone maior da igreja, né? E não somente os pais, também sua irmã de sangue, também ela se tornou carmelita e viveu com Santa Terezinha no mesmo Carmelo, em Lisieux, na França. Portanto, é uma família que dá um belo testemunho do que Jesus pode fazer na vida da pessoa quando a pessoa se abre àquilo que Deus quer da gente. Uma família inteira que buscou a santidade, tendo como referencial Nosso Senhor. E continuando a nossa retrospectiva, no dia 9 de outubro, nós conversamos com os atletas Tiago e Rodrigo, representantes da modalidade atletismo. Eles contaram pra gente detalhes da modalidade e também curiosidades sobre a sua carreira. Vamos ver? Solta o play! A gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV o treinador Rodrigo Pereira e também o atleta Tiago Rezende. Rodrigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre o atletismo. Tiago, seja bem-vindo ao Mix da TV. Agradecido.
A gente vai falar da modalidade, então a gente vai costurando aqui a nossa conversa. Vou começar com o treinador Rodrigo perguntando, eu fiz uma definição ali mais ou menos, mas como você pode trazer o atletismo além dessa definição que eu trouxe? Então, o atletismo hoje ele é a mãe, né, dos esportes, né? Eu acho que é a base para todos os esportes, né? Como a gente vê desde a criança, né? Do correr, do saltar, do lançar. Então, acredito que trabalhando essas valências, outras modalidades, que é muito importante, você consegue atingir o alto rendimento. Então, acredito muito que é a modalidade mãe. Tiago, como é que surgiu o atletismo na sua vida? Também foi desde criança ou foi mais recente? Eu comecei em 2016 através de uma aula de educação física com o professor Hiller. E a partir dessa aula eu tive o contato com o atletismo, em específico o salto de altura. E a partir daí foi onde eu comecei esse rumo, esse caminho no atletismo. Mas eu já tinha o meu irmão que praticava antes. Eu apenas adentrei o atletismo posteriormente. Hoje, qual que é a modalidade que você está praticando? Os 110 metros com barreiras. Já já você explica melhor pra gente, tá? Que são muitas modalidades, né? E a gente vai acompanhando. Quando tem as Olimpíadas, Tiago, que a gente tem uma noção de como o esporte tem várias vertentes, modalidades, né? Quantas modalidades a gente pode dizer que existem ou quais são as principais? Então, o atletismo ele é dividido em 4 grupos de provas, né? As corridas, os arremessos e lançamentos, e aí também a gente tem depois as corridas de longa distância, meio fundo e fundo, e depois os saltos, né? Então, assim, o atletismo é uma gama de modalidades dentro de um esporte só. Então, a gente acredita que, por isso que ele é a modalidade mãe, ele atinge todos os grupos de provas. E você começou a ser treinador há quanto tempo? E você competia antes de ser treinador? Sim, então eu comecei na iniciação esportiva, né? Fiz várias modalidades até conhecer o atletismo. E aí, quando eu comecei a competir, gostei muito e desde de novo, assim, eu tinha em mente que eu queria ser treinador de atletismo. Então, quando eu fiz 17 anos e entrei na faculdade, já entrei querendo ser treinador. Então, por isso que eu comecei bem novo. Então, o atletismo me escolheu e eu escolhi ele para minha vida. Tiago, você é campeão sul-americano, né? 110 metros com barreira. E quantas barreiras tem ao longo desse trajeto? Esse trajeto são 10 barreiras, então a gente tem que ter muita técnica e velocidade ao mesmo tempo. Qual que é a altura dessa barreira, só para a gente ter uma noção? Tem 1,7 m cada uma dessas 10 barreiras. E por que você escolheu justamente essa modalidade e não outras ou outro esporte? É uma modalidade que unia velocidade e técnica e foi onde eu mais me encaixei, né? Eu perambulei por algumas outras modalidades, mas essa, os 110 com barreiras, foi onde cativou o meu coração e a prova que mais me motivou a continuar no esporte. Pergunta de leigo, tá, Tiago? Quando o atleta toca ali na barreira, ele tem uma punição, ele perde tempo, é uma desvantagem na competição? É uma desvantagem sim, porque a partir do momento que eu toco, eu perco velocidade. Porém, não tenho punição, a não ser que eu toque com a mão. Se eu bater na barreira, não tomo punição. Porém, eu perco velocidade e é aí que entra as concorrentes nos ultrapassando. Acompanhamos mais um short aqui na nossa programação, nessa retrospectiva do mês de outubro. A seguir, a gente continua. Tem outros assuntos importantes relacionados ao Dia do Professor e também o especial Dia das Crianças, que foi ao ar no Mix da TV. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV Retrô especial nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Quero agradecer o carinho da sua audiência e também a sua participação. E neste segundo bloco deste especial, a gente continua relembrando os melhores momentos das entrevistas que aconteceram no mês de outubro. Saúde sempre foi uma pauta importante no Mix da TV e nós falamos sobre saúde mental com o Dr. Marcelo Fonseca. É o que a gente vê no short a seguir. Vamos ver? Solta o play! Quem está aqui nos nossos estúdios para conversar sobre esse tema tão importante é o professor Dr. Marcelo Fonseca. Professor, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara Taubaté. Olá, tudo jóia? Muito prazer, pessoal. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Então, como que a gente pode conceituar este tema para o nosso telespectador, para ele entender o que é saúde mental? Interessante a gente pensar que a saúde mental está associada à forma como a gente lida com situações cotidianas,
como a gente faz a organização e o manejo das nossas emoções, como a gente lida com problemas, como a gente resolve questões do dia a dia. Então, se a gente parar para pensar, a saúde mental está associada à estabilidade de comportamento das nossas emoções e das nossas relações com as outras pessoas. Então, a gente pode colocar numa linha assim que saúde mental é um equilíbrio, certo? Quando a gente foge desse equilíbrio, o que a gente considera um transtorno de saúde mental? Exatamente. Se a gente trabalha com essa ideia, né, de que a saúde mental ela é expressa por um equilíbrio, aquilo que seria o seu oposto está associado a um desequilíbrio de ordem emocional. Então, nesse balanço das emoções, nesse manejo das emoções, um desequilíbrio na nossa capacidade de lidar com o outro, de lidar com resolução de problemas, de lidar com questões do nosso dia a dia e questões da vida de forma geral. Então, a gente pensa que, assim, seria uma instabilidade na gestão dessas funções de comportamento e de relação com o outro e de manejo emocional e como isso, de alguma maneira, acaba desembocando na criação de sofrimento, né? Professor, ao longo de tantos anos, né, e tendo encontrado tantos pacientes, feito vários diagnósticos, quais são os sintomas mais comuns assim, do dia a dia que o senhor percebe que podem desencadear futuramente um problema relacionado à saúde mental? A gente acaba percebendo que a maioria das pessoas ainda negligencia bastante sintomas de ansiedade. Até se a gente olhar do ponto de vista epidemiológico mesmo, os transtornos de ansiedade estão entre aqueles, pelo menos os dois mais frequentes na população, principalmente na população brasileira, que está listada aí como os 10 países do mundo com mais pacientes com transtorno de ansiedade. Mas os sintomas de ansiedade, normalmente, mesmo antes de caracterizarem um transtorno, eles são preditores de problemas de saúde mental, né? Então, o paciente, o indivíduo, ele passar a ter mais angústia, desconforto, alterações fisiológicas, então taquicardia, insônia, mudança de alimentação. Isso podendo ser em resposta a um evento ambiental, então, por exemplo, a perda de um emprego, a morte de uma pessoa querida, ou, por exemplo, sem necessariamente ter um gatilho ambiental. Pacientes que vão começar a apresentar esses sintomas, esses desconfortos, inicialmente sem um gatilho imediato. E no dia 11 de outubro, o Mix da TV teve uma edição especial para a gente celebrar o Dia das Crianças. Nós conversamos com os pequenos atletas de Taubaté e o programa ficou incrível. É o que a gente vê na sequência. Vamos ver? Solta o play! E a gente começa o nosso programa especial conhecendo um pouco mais da história de Maria Clara Sousa. Vou chamá-la só de Sousa, tem 15 anos e é praticante de Taekwondo. Quando que começou a sua história com o esporte? Bom, a minha história começou que o meu pai ele já era mestre em Taekwondo. Então, desde que eu nasci eu vivo um tatame, mas quando eu entrei mesmo no Taekwondo, comecei a praticar, eu tinha 5 anos de idade. E aí, quantas competições você já participou? Quantos torneios? Quais foram os resultados mais importantes que você já obteve até agora? Eu acho que eu participei de uns 15 campeonatos. E eu acho que os títulos mais importantes foram da Copa América, do Sul-Americano e do Brasileiro. O Taekwondo tem categorias, tem classes? Como é que vocês são divididos e competem? Sim, então, tem 2 modalidades de Taekwondo. Tem Kiro-gi e tem o Poncé. Eu pratico o Poncé, compito pelo Poncé, né? Então, a minha modalidade, ela é dividida por idade e por faixa. E você está em qual modalidade e qual faixa? Eu tô no juvenil, na faixa ponta preta, segundo GUB. A Maria Clara Sousa, ela também faz parte do FADAT, que é o fundo de apoio aqui da cidade de Taubaté. Ser atleta do FADAT faz a diferença para você praticar e continuar na modalidade? Faz muita. A gente tem que ter, né, os gastos de a inscrição, essas coisas. E o FADAT ajuda muito, 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 de verdade. E qual que é a sua expectativa de futuro, né? Você pretende continuar na modalidade, crescer no esporte? Até onde você gostaria de chegar? Aí eu gostaria de chegar no Mundial, na Olimpíadas, quando tiver, porque na modalidade ainda não tem nas Olimpíadas. Mas estamos lutando para ter isso nas Olimpíadas, né, para ter minha modalidade. Mas o Mundial, que é mais conhecido, assim. Como que é na sua família, com seus amigos, na escola, né? Você é uma atleta praticamente profissional, né? Como que é essa? Tem uma admiração, o pessoal tem curiosidade sobre o que você faz? Como que é o seu dia a dia? Tem, é muito legal na escola, porque as minhas amigas também são atletas de outras
outros esportes. Então a gente conversa muito sobre, uma fica admirando o esporte da outra, muito legal conversar sobre, explicar o nosso esporte. Quando a gente fala de uma criança, né, ou de um adolescente que pratica alguma modalidade, a gente tem que lembrar que tem regras, tem disciplina, existe uma rotina de treinamentos. Sousa, como que essa sua rotina, ela é muito desgastante, ela é importante para você, te ajuda de alguma maneira no seu dia a dia? Bom, é cansativa, mas é muito legal. Eu treino segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias. E eu treino 2 horários na segunda, na quarta e na sexta, e 1 horário na terça e quinta. No dia 14 de outubro, o Mix da TV também trouxe uma entrevista especial para falar com o professor doutor César Eugênio. Nós homenageamos o Dia dos Professores e ele contou mais detalhes para a gente sobre a profissão. Vamos ver? Solta o play! A gente conversa agora com o professor doutor César Augusto Eugênio, diretor do Departamento de Pedagogia da Unital. Professor, doutor, obrigado pela presença. Começo parabenizando por esta data importante amanhã, Dia dos Professores. Obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço. Espero aí contribuir com as reflexões tão importantes aí com o telespectador a respeito do Dia do Professor, da profissão professor. Essa importância, ela vem sendo modificada ao longo dos anos, obviamente. A gente chega nessa configuração de 2024, professor. Como que a gente pode dizer sobre essa importância desse profissional? O professor sempre foi importante, isso tem que ficar claro para o nosso telespectador. A figura do professor é que, pela representatividade social, associada às modificações que a sociedade toda vem passando, pós-pandemia, avanço das mídias digitais, né? Quer dizer, um conjunto de variáveis que tem modificado a percepção da sociedade em relação à escola e, consequentemente, em relação ao professor, né? É um profissional fundamental para o equilíbrio da sociedade, é um profissional fundamental para o avanço da sociedade, para o desenvolvimento em todas as direções. E quando a gente fala de sustentabilidade, ali está o professor. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, ali está o professor para dar o tom necessário entre conhecimento e ética. Doutor, sempre que a gente traz um profissional aqui de uma área, a gente tenta conhecer primeiro o processo de formação, né? A gente sabe que o curso mãe, o curso base é a pedagogia e tem as licenciaturas também. Como que é esse processo hoje de formação desse profissional? As grades, os currículos estão atualizados de acordo com as demandas de mercado? É bem interessante a gente entender que houve uma mudança de conceito, inclusive quando se fala de currículo, né, houve uma mudança de conceito de grade para matriz, para dar justamente essa ideia de algo que aprisiona a grade, né, para algo, né, que dá vida, né, algo que seja a mãe da escola, né, a matriz do conhecimento. E existe sim uma preocupação muito grande. Recentemente, né, a formação de professores é dado no âmbito das licenciaturas, né? E isso para esclarecer para o nosso público, licenciatura, então, são os cursos de letra, de matemática, né? De educação física, para formar o professor dentro dessas disciplinas, mas, acima de tudo, o curso de pedagogia, que é um curso que vai formar o profissional especialista em educação. Esse profissional que vai atuar na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, mas também hoje tem espaço nas empresas, tem espaço nos hospitais, tem outros espaços onde precisa do trabalho daquele especialista em educação. Para quê? Para se fazer educação. Professor, além da disciplina voltada para a didática, né, quais outras disciplinas são importantes para essa formação do profissional? O pedagogo, como eu disse, é um especialista em educação, então ele tem áreas de conhecimento, né, grandes áreas de conhecimento que são oferecidas a ele. Uma matriz atualizada, uma matriz preocupada assim, em formá-lo para este mundo em movimento, esse mundo em transformação, mas temos, né, um grande bloco de disciplinas que a gente chama de fundamentos da educação, história, sociologia, filosofia da educação. Temos outro bloco de conhecimento que são as metodologias de ensino, onde vai se preparar exatamente para ensinar. Temos um bloco de disciplinas
da gestão educacional, porque afinal esse profissional fará a carreira no magistério, ele será coordenador pedagógico, orientador educacional, supervisor de ensino, diretor de escola e ainda um outro bloco de disciplina que envolve a didática propriamente dita, psicologia da educação e nós muito atentos às questões da inclusão. Então, hoje também nós temos Libras, Educação e Diversidade, Escola e Currículo, são disciplinas preocupadas em refletir todas as questões que dizem respeito à inclusão e à equidade no espaço escolar. A seguir, a gente continua a nossa retrospectiva aqui no Mix da TV. Selecionamos trechos das entrevistas das doutoras relacionadas à área da saúde. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro, nesta retrospectiva especial sobre o mês de outubro, na programação do Mix da TV. Programa que trouxe assuntos importantes sobre várias áreas e, entre elas, a área da saúde. Agora a gente vai rever os momentos mais interessantes com as médicas que estiveram aqui no nosso programa e também outras especialistas da área da saúde. E a gente começa relembrando o assunto importante do mês, que é Outubro Rosa. Nós conversamos com a enfermeira Ana, que trouxe informações importantes para a população feminina. Vamos ver? Solta o play! Para a gente falar com este assunto aqui agora, a gente conversa com a professora da Unital, a enfermeira, também do curso de Enfermagem e Saúde da Mulher, Ana Cláudia. Obrigado pela presença, seja bem-vinda a esse espaço aqui da Hora do Papo, para a gente falar de um assunto importante para a população. Olá, tudo jóia? Como que a gente pode falar sobre o câncer de mama, né? O Outubro Rosa é esse mês dedicado a isso, né? O que é o câncer de mama? Tá. O câncer de mama, né? Ele é uma multiplicação anormal das células da mama em si e é o câncer que mais acomete as mulheres na atualidade, tá? Dentro da nossa realidade aqui no Brasil. A gente está falando sobre a Hora do Papo aqui, trazendo esse assunto importante que é o Outubro Rosa, esse mês de conscientização, né, para a população, principalmente a população feminina, Ana. Será que a gente ainda encontra esse tabu dessas mulheres, principalmente mulheres que têm mais idade, ou até uma geração mais nova? Será que ainda existe esse tabu quando a gente fala de câncer de mama, procurar acesso, serviços e recursos? Então, quando se fala em câncer de mama, é difícil a gente separar em relação ao câncer ginecológico, né? Então, quando uma mulher ela vem para consulta, a gente tem que abordar integralmente, né, em relação ao câncer de mama e não esquecer o câncer do colo do útero também, que tem uma alta incidência aqui no país. Existe sim, tá, um tabu ainda, as mulheres, elas assim, têm o preconceito de realizar o autoexame, de se tocar, de se olhar em frente ao espelho, de ir até a consulta, principalmente se o profissional for homem, né, existe sim. Então, precisamos sim do mês de outubro, né, que é um mês de campanha, né, não que a gente não fale do câncer de mama e do colo do útero durante o ano todo, sim, mas é um mês, assim, destinado a fazer esse movimento mesmo na mídia, instrumentalizar profissionais, para que a gente possa realmente levar a informação e principalmente, né, a hábitos de vida que possam promover qualidade de vida e detectar precocemente a doença, que quanto mais cedo ela for diagnosticada, maior a chance de cura. Interessante da gente falar, né, que o Outubro Rosa talvez seja as cores de conscientização a mais popular, né, que a gente vê com prédios, serviços sim, públicos, na sim, mídia, como a gente está fazendo aqui agora. Então, essa informação talvez esteja mais disseminada, mas ainda é um grande problema. O câncer de mama é um dos que mais matam mulheres no Brasil? Sim, é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil, tá? Ficando em relação às mulheres, sim, né? Segundo, em primeiro lugar, o câncer de pulmão, né? Mas das mulheres é o que mais mata, sim. Você está com um objeto aí, que é uma mama, sim, né? Sim. Que é uma forma didática de ensinar, de conscientizar. Como é que você pode explicar para a gente aí, para as mulheres que estão acompanhando, os homens também, porque podem passar essas dicas hoje para a família toda. O que você traz de dicas aí para a gente nesse autocuidado, nesse autoexame? Então, eu trouxe as mamas, assim, porque eu falo que a professora que habita em mim, né, veio para o programa junto.
Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, tá? Claro que existem os exames subsidiários que, quando eu vou mostrar aqui, falar um pouquinho do exame clínico e do autoexame que a mulher deve realizar no seu domicílio, mas nada substitui, tá? O exame clínico realizado pelo profissional da saúde uma vez por ano nas mulheres e a mamografia ou ultrassom de mamas, tá? Então, quando eu trouxe a mama, eu vim para poder ilustrar um pouquinho, né, que a mama, ela deve ser assim, né? Então, a estrutura dela, ela é uma estrutura, assim, simples, a mama, a areola e o mamilo, né? E quando a gente fala em realizar o autoexame das mamas, a população, eu falo isso da minha prática mesmo com os alunos durante a nossa consulta ginecológica dentro da disciplina, né, que eu levo para o campo de estágio. A senhora faz autoexame? Faço. E todo mundo só aborda em relação à palpação. Sim, né, temos que palpar a mama, porque através da palpação eu vou sentir possíveis nódulos. Mas, quando eu falo de autoexame, eu não posso esquecer da parte da observação, que a gente chama de inspeção de mamas. Então, eu queria que hoje ficasse assim, muito claro que o autoexame da mamas, a gente segue 4 etapas. Então, primeiro, a inspeção com os braços parados ao longo do corpo, então, que a gente chama de inspeção estática. Essa mulher vai se observar, né? Quando fala de tabu, tem mulheres que não gostam de se olhar no espelho. E quanto mais cedo a gente conhecer o nosso corpo, que é normal, eu posso detectar qualquer alteração sutil e tratar o mais rápido possível. E no dia 18 de outubro, a médica Gabriela Moraes veio aqui no Mix da TV para falar de um assunto que interessa a toda a população feminina: menopausa. Vamos ver? Solta o play. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a doutora Gabriela Moraes, que é ginecologista obstetra. Antes de eu falar dessa data importante, hoje também é dia do médico, quero começar parabenizando por essa data tão importante. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. A gente vai falar de um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. Quando a gente fala de mulheres, tem muitos assuntos ainda que não são discutidos, não estão nas rodas de conversa. Então, para o nosso telespectador, nossa telespectadora, as informações que a gente vai receber aqui agora serão de profunda importância. Então, eu começo perguntando o básico, né? O que é menopausa? Bom, a menopausa é o estado de falência ovariana da mulher. Então, a mulher, quando entra na menopausa, para de produzir os hormônios que basicamente regem a vida e o corpo dela, em especial estrogênio, progesterona e testosterona. Isso é a menopausa. Este momento da vida da mulher, ele tem uma data específica para começar? Existe uma idade média, mais ou menos, que essas mulheres entram na menopausa, ou vai de caso a caso? Existe. A mulher brasileira entra, em média, na menopausa entre 45 e 55 anos. Mas a partir dos 40 anos, a mulher já pode começar a sentir os sintomas da menopausa, que é o que a gente chama de climatério. E é muito importante lembrar que a menopausa é um diagnóstico que nós fazemos retroativo, ou seja, nós falamos que a mulher entrou na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar. Então, as falhas menstruais que vêm antes, os sintomas nós chamamos de climatério, mas fazem parte, a sintomatologia toda faz parte do mesmo processo de falência ovariana. Quando a gente fala de sintomas, doutora, quais são os principais sintomas que as mulheres apresentam? Os principais, o principal, assim, de longe, são os calorões. São aquelas ondas de calor que a mulher refere, que começam, assim, na região do peitoral e sobem e dá uma suadeira. Geralmente despertam a mulher à noite. Ela começa a transpirar muito e são sintomas que vêm e vão. São calorões que vêm e vão. Outro sintoma que é muito falado, assim, chega muito no consultório, é a oscilação de humor. Ela começa a falar: doutora, eu tô mais triste. Estou tendo calorões, estou mais triste, tendo insônia, libido cai, são os principais sintomas. Já não tem disposição, são os principais sintomas da menopausa. Mas a gente não pode colocar todas na mesma régua, né? Então, para cada mulher, os sintomas podem variar e algumas podem nem apresentar esses sintomas? Para cada mulher, os sintomas podem variar, sim. O mais, digamos, específico da menopausa são os calorões, mas nem toda mulher tem. Até 80% das mulheres podem ter os calorões, mas tem aquele 20% que não tem. Agora, alguns sintomas, como por exemplo o ressecamento vaginal, que é muito incômodo para a mulher, até para a mulher que tem um parceiro, uma vida sexual ativa, ele vai surgir sim ou sim com os anos de menopausa por conta da falta de hormônio que leva a uma atrofia mesmo ali da região da vagina.
quem que a mulher deve procurar o especialista para identificar que ela entrou nesse processo de menopausa e como que funciona esse tratamento? Tá. A primeira coisa, assim, a mulher tem que procurar o médico da mulher, que é o ginecologista. Então, ela vai no ginecologista, fala os sintomas. O ginecologista vai fazer uma série de exames hormonais, inclusive, principalmente, né, para direcionar a gente num diagnóstico e excluir algumas outras causas. E o tratamento é basicamente o hormônio, repor o hormônio. E ainda falando de saúde, no mês de outubro, nós conversamos com a médica Camila Olivares. Ela é obstetra e ginecologista e trouxe assuntos importantes para a população feminina. Vamos acompanhar? Solta o play! Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com a ginecologista obstetra Camila Olivares. Doutora, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Eu que agradeço o convite, obrigada. É uma área ampla, né? A maioria das mulheres conhecem, porque é o médico que cuida da saúde delas. Mas como é que a gente pode conceituar a ginecologia, né? Quais são as áreas de atuação? A ginecologia obstetrícia cuida, né, parte das mulheres grávidas e cuida das mulheres em qualquer fase da vida. Desde a adolescência, às vezes é necessário um cuidado também na infância, dependendo do problema. E em todas as fases da vida da mulher, adulto, depois de idosas. Então, na vida inteira, a mulher precisa de um ginecologista para acompanhar. E o obstetra, em que momento da fase da vida da mulher ele está presente ali? O obstetra cuida especificamente da fase de gestação. Desde o início, a hora que a mulher descobre que está grávida, até o período pós-parto, depois que ela tem o bebê. Doutora, no Brasil a gente sabe, por exemplo, que homens procuram menos os médicos, né, para fazer check-ups regulares. As mulheres têm uma prevenção um pouco maior, faz parte da cultura delas, né? Hoje, uma mulher em idade adulta ou uma adolescente, quais são os sintomas, assim, que elas devem procurar uma ginecologista ou qual seria a rotina ideal de procurar o médico? Se a mulher não tem nenhuma queixa, né, vai bem, não tem nenhuma alteração de fluxo menstrual, dores intensas, ela pode procurar uma vez ao ano como um rotineiro mesmo, um periódico. Porém, ela deve procurar antes, caso surja qualquer dúvida sobre a sua própria saúde, alterações menstruais importantes, cólicas incapacitantes, então aquela adolescente ou adulto que não consegue trabalhar, perde dias de escola por dor importante, precisa ir ao hospital todo mês tomar medicação, fluxo menstrual muito abundante, anemia, dores, qualquer mudança que ela note no corpo, então uma barriga que cresce de repente, um carocinho que começa a palpar na mama, um corrimento que não tinha, uma dor que não existia, qualquer coisa diferente do que ela está habituada, é bom ela passar pelo menos para ver se pode ser normal ou se ela precisa investigar melhor. Quando a gente fala do sistema reprodutor feminino, doutora, quais são as doenças mais comuns que acometem as brasileiras? Hoje em dia está bem comum a questão da endometriose, né, que tem ficado muito em pauta nos últimos tempos. A questão dos miomas, dos sangramentos alterados durante a menstruação, dos cistos no ovário, cistos de mama, os próprios nódulos de mama, corrimentos, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos começar então, a gente vai conseguir pontuar todas as doenças, né, para levar essa informação para a nossa telespectadora, mas em relação à endometriose, que foi um assunto já discutido aqui na Casa Legislativa, o que é essa doença, como que ela surge, quais são os sintomas? A endometriose é uma doença inflamatória, geralmente da pelve, né, mas ela pode se estender para outros órgãos também. E ela não existe ainda um consenso, uma definição exata de como ela surge. Tem algumas teorias, mas ainda não se sabe 100% como que essa doença surge no corpo da mulher. Mas se sabe que é uma doença predominantemente inflamatória. E os principais sintomas são muita dor durante a menstruação, então cólica menstrual é importante, muitas vezes essa cólica começa antes do período menstrual, pode se estender depois que a menstruação termina. Tem mulheres que têm dor durante o mês inteiro, dor durante a relação sexual também, por conta dessa inflamação que causa na pelve. Pode ter alteração intestinal, se essa endometriose acometeu o intestino, pode ter alteração urinária, se acometer o aparelho urinário, e ela pode ter sintoma em qualquer outro lugar do corpo, apesar de ser mais raro também. As entrevistas completas que nós exibimos em shorts aqui no Mix da TV Especial estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acompanha a nossa playlist com todas as entrevistas da Hora do Papo na íntegra. A seguir, tem cultura, saúde e muita informação na nossa retrospectiva de outubro.
Fique junto e misturado, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial de retrospectiva, com o quarto e último bloco nesta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2024. Estamos acompanhando os melhores momentos do mês de outubro do Mix da TV. E agora a gente continua com os shorts, que são os recortes da nossa programação, com as entrevistas mais interessantes da Hora do Papo. E ainda dentro da área da saúde, nós conversamos com a doutora Andréia Pereira. Ela, que é médica dermatologista, trouxe dicas importantes com os cuidados relacionados à pele. Vamos ver? Solta o play! Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a dermatologista Andréia Pereira. Andréia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seja bem-vinda aqui ao Mix da TV. Começo perguntando o que é a dermatologia. A dermatologia é a especialidade médica que cuida da pele, cabelos, pelos e unhas. Também mucosas, oral e vaginal. Ou seja, a gente está falando de várias áreas, aí, sistemas do nosso corpo que são muito importantes, né? Quando a gente faz as visitas regulares ao dermatologista, o que a gente tem de benefícios? Você principalmente se protege do câncer de pele, que é a doença mais temida que a gente tem. E também você se protege, previne a qualidade da sua pele, principalmente para quando você estiver mais idoso, para que a sua pele não rasgue, não fique muito fininha. A gente sabe que na nossa sociedade, mulheres procuram mais os médicos, homens têm mais dificuldades, é cultural. Quando a gente fala de especialidades médicas, às vezes fazer um check-up com um clínico já é uma coisa assim, que não é para todo mundo. Quem depende do SUS tem uma série de burocracias, às vezes questões econômicas. Quando a gente fala de dermatologia, doutora, a procura ainda é baixa ou já é significativa? Olha, tem pacientes que já tiveram alguma doença, ou eles têm antecedentes familiares que já tiveram alguma doença, eles vão, mas não é muito. É muito comum encontrar nos pacientes doença de pele, e eles foram por outros motivos, não raro por motivos estéticos. Então, a gente faz a avaliação global do paciente e a gente encontra outras coisas. Geralmente, os pacientes vão levados pela esposa ou levados pelo filho. E quem vai, geralmente vai regularmente, mas não é o hábito do brasileiro ir. Geralmente, né, por se tratar de pele, de uma maneira bem leiga, vou falar, é um sintoma que a gente consegue perceber, né? É perceptível esteticamente, visualmente falando. Quais são os primeiros sintomas, os primeiros sinais de que eu tenho algum problema relacionado com a pele e eu preciso procurar um especialista? A pele realmente, eu digo, não dá para deixar passar uma doença de pele, porque você vê, está no seu exterior. Então, geralmente as doenças de pele apresentam ou coceira, ou alguma marca, ou alguma, às vezes dói, às vezes arde, ou alguma elevação. Então, está à vista, basta avaliar, basta olhar. Olhando o nosso cenário aqui nível Brasil, quais são as doenças de pele mais comuns aos brasileiros? Sim, câncer de pele. É muito comum, é muito prevalente, principalmente na nossa região, que é uma região bastante rural. Tem bastante câncer de pele nos idosos que não sabiam da proteção, não existia essa orientação de proteção. Começou há pouco tempo, há poucos anos. Então, os idosos, principalmente os da zona rural, apresentam muito câncer de pele. Quando a gente fala de proteção ao câncer de pele, né, o uso de protetor solar, do bloqueador solar, ele é importante, mas às vezes a pessoa acha que só quando vai à praia, por exemplo, né? Eu vou passar uma temporada na praia, vou passar uma final de semana na praia, aí talvez eu pense em utilizar um chapéu, um óculos e um protetor. Mas qual que é a recomendação ideal? A recomendação ideal é diariamente. Eu digo assim para as pessoas, vai escovar o dente, passa o protetor. É de manhã e na hora do almoço, no mínimo, todo dia. E é comum as pessoas falarem, eu não tomo sol. Daí eu falo assim, você veio aqui como? Eu vim de carro. Você atravessou a rua? Sim. Então você tomou o sol. Não, mas eu não tomo sol. Daí eu costumo falar, mostra o seu antebraço em comparação à pele da sua barriga. Elas têm a mesma idade. Então olha a diferença. Eles falam, é mesmo. Então a gente está embaixo da radiação todo dia. A gente sai de casa todo dia e entra sol pela janela. Então a gente está exposto. E no dia 28 de outubro, na Hora do Papo, nós entrevistamos Alberto e Esther.
técnico e atleta de judô. Eles contaram detalhes dos bastidores da modalidade e também incentivaram a população a praticar este esporte. Vamos ver? Solta o play! A gente conversa agora com o treinador Alberto Sogabi e também com a atleta Esther da Cruz. Gente, sejam bem-vindos aqui ao Mix da TV. Muito obrigado. Vou começar com o Alberto perguntando o que é o judô, como é que a gente pode dizer, quais são as características dessa modalidade? Bom, o judô, na verdade, é uma arte marcial que o fundador Jigoro Kano, né, na época que ele foi aprender, ele era uma pessoa pequena, franzina, sofria muito bullying. Aí ele começou a treinar o jiu-jitsu, que é a arte de combate da época dos samurais. Como os samurais não podiam mais usar a espada katana, então ele começou a aprender essa luta para se defender. E foi estudando, aprimorando, ele tirou as técnicas que lesionavam as pessoas e começou a criar um esporte, na verdade, com filosofia. Ele acreditava que o judô poderia mudar a sociedade, deixar a sociedade mais harmoniosa, deixar a sociedade mais tranquila. Então essa é mais ou menos uma característica do judô, né? Que é um esporte, na verdade, que vai trazer benefício para a sociedade. Esse é o principal ponto do judô. A Esther é atleta, né, da modalidade. Há quanto tempo você já pratica e desde quando você compete? Eu pratico judô há 10 anos e comecei a competir a partir dos 8 anos. Esther, é um esporte mais de ataque, é um esporte mais de defesa ou a gente pode dizer que é um esporte que une essas duas técnicas? É um esporte que une as duas técnicas. Esther, você acredita que o judô é um esporte que fez toda a diferença na sua vida? Sim, com certeza. E por quê? Por causa das emoções e por a perseverança, né? Dentro do tatame e fora do tatame. Alberto, nem todo mundo está familiarizado com o judô, né? Então, quando a gente geralmente assiste nas Olimpíadas, alguma competição, como é que faz para pontuar, né? Como é que a gente diz que alguém venceu ou perdeu uma luta? Então, na competição existe algumas maneiras de pontuar, né? Ou é projetando perfeitamente, o oponente ele cai de costas, completo no chão, aí seria o ippon, encerra-se a luta, ou o azari, que é a meia pontuação. A pessoa não caiu completamente, sem o controle, sem a velocidade, caiu um pouquinho de lado, é o vazari. Aí também tem a luta de solo, né, que pode ser por mobilização por 20 segundos, ou estrangulamento ou chave de braço. Aí a pessoa desiste batendo 3 palminhas lá no chão ou no parceiro de competição lá, ele desiste da luta. Então são essas maneiras. E no dia 31 de outubro, dia das bruxas, nós comemoramos o dia do Saci de uma maneira bem diferente. Conversamos com Ana Paula Boechat, que mais uma vez esteve aqui no Mix da TV. Vamos ver esse trecho? Solta o play! Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora nos estúdios aqui do Mix da TV com a Ana Paula Vaz Boechat. Mais uma vez recebendo aqui, Ana. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço, né, a poder estar aqui e falar um pouco sobre esse assunto super importante, né? Falar sobre esse dia 31 como sendo um dia do Saci também, né? Mas promovendo essa reflexão que eu acho essencial, né? Dia 31 de outubro foi decretado o dia do Saci, primeiro em São Paulo, olha que curioso, nós estamos na vanguarda, né? Em 2003, mas a partir de 2013 passou a ser nacional, né? Por que se coloca esse tipo, né, o dia do Saci? Para a gente fazer uma retomada sobre a questão da nossa cultura nacional, da nossa cultura popular, da importância da valorização da cultura, dos nossos elementos folclóricos, nossos elementos de mitos e lendas da nossa região, do lugar onde a gente vive. A gente vai entendendo aí, né, que essa questão cultural de contato, né, a cultura ela se modifica ou pela própria cultura mesmo, dos acontecimentos históricos, porque ela é movimento. Você não pode colocá-la dentro de uma redoma, né, porque é aquilo que o povo faz. Tá vivo, né?
acontecendo. Vivíssima. Então, ela tem a ver com aquilo que acontece na sociedade. Então, o contato com com outros povos, ao longo do tempo, foi modificando. A gente pode dizer, por exemplo, que a nossa festa junina hoje, que é totalmente nossa, também foi um contato com uma cultura portuguesa, né? Mas, segundo Bose, né, que ele vai falar isso num livro sobre literatura e sobre cultura, fala que cultura vem da palavra kult, né, que é do grego, que é terra, aquilo que é próprio do lugar. Ele também diz que nós temos um jeitinho brasileiro de também promover esse resgate da outra cultura, né? E, de uma certa forma, a gente toma, por exemplo, a pizza e faz a pizza totalmente brasileira, né? Então, quando a gente tem noção daquilo que é nosso, esse encontro entre o Halloween, né, pode ser algo totalmente brasileiro. Ana, na cultura estadunidense, a figura principal de hoje são as bruxas, né? Hoje a gente está celebrando o Dia do Saci. Quem é este personagem do folclore, né? Por que ele tem tanto a ver com a nossa cultura? Vamos lá. O Saci ele foi escolhido como um personagem que vai simbolizar a cultura, né, brasileira. Por quê? Porque o Saci, ele traz todos os elementos, o elemento indígena, né, da floresta, da mata, da proteção, o elemento da cultura afro, né, por ser preto, pela malandragem, pela forma, né, de resistência, né, pela questão até mesmo do fumo, né, daquela questão da cultura da época. Ele tem a questão, se a gente não sabe, né, da cultura, no caso europeia, porque, não sei se na Mil e Uma Noites, né, quando você prende o gênio na garrafa, você faz um pedido, né? O Saci também tem essa conotação de que se você consegue prender o Saci na garrafa e consegue soltá-lo, você tem um pedido, né? Pronto. Então, você tem uma mistura, né, de elementos que tornou ele, assim, algo como um ícone. Além disso, a gente tem que falar de Lobato, nós estamos falando de Taubaté, né, que tem uma emergência sobre isso. Por quê que a gente está associando o Saci ao Lobato? Em 1918, Lobato vai trazer uma pesquisa, né, nacional, usando as mídias da época, pedindo às pessoas como é que o Saci é retratado no seu lugar. Então, ele faz um recolhimento. E aí, depois ele publica o livro O Saci Pererê. Então, houve, a partir também disso, um resgate dessa imagem do Saci Pererê. E principalmente depois o Ziraldo, que esse ano, né, faleceu, também um grande nome de ilustrador, também traz aí uma revistinha, A Turma do Saci Pererê, que traz essa ideia de retomada na nossa cultura. Então, ele é o ícone, a imagem, esse menino moleque que corre com o vento, que nasce dos bambuzais, é uma representação nossa. O Mix da TV especial Retrô de novembro fica por aqui. Mas amanhã, quinta-feira, tem mais uma edição especial com os melhores momentos de novembro e dezembro do Mix da TV na nossa programação. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue acompanhando a programação noturna da TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã. Fique junto e misturado com a nossa programação.